tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos! Eu sou a Aline Oliveira e está começando o primeiro episódio do Sapcast, um programa, gente, que vai te mostrar assuntos e curiosidades sobre a tua cultura, a cultura amazonense. Vai mostrar também um pouco sobre histórias e relatos de quem vive aqui, através de um bate-papo que vai ser assim, tete a tete, com convidados mais que especiais. Para nós estrearmos o programa com tudo, nós convidamos uma amazonense raiz, que eu sou suspeita de falar porque eu admiro muito e tenho muito orgulho de dizer que é minha professora e tem uma história incrível e revolucionária e vocês vão conhecer um pouco mais hoje. Seja bem-vinda, professora Carliane Barros! Olá, pessoal do Sapcast. Para nós começarmos o bate-papo de hoje, a curiosidade. Mata essa curiosidade. Quem é Carliane Barros? Bem, a Carliane Barros é uma cabocla amazônica, né? Eu nasci em Parintins, passei grande parte da minha infância e adolescência, início da juventude em Barreirinha. Então, eu digo que eu sou uma parintinense de Barreirinha ou uma barreirinense de Parintins. Parintins sendo muito bem representado, né, gente? Foi em Barreirinha que eu descobri o sonho do jornalismo, né? Sendo a primeira repórter mulher da TV Andirá. Quais foram os outros trabalhos que a senhora exerceu em Parintins? Em Parintins, eu ainda trabalhei na Rádio Clube, trabalhei no setor de comunicação do Caprichoso. Depois, eu fui para o departamento de cênica. E, acima de tudo, eu sou uma pessoa que é apaixonada pelo Amazonas, pela Amazônia, né? Pelo nosso povo, pela nossa riqueza, pela nossa fauna, nossa flora. Acho que esse é o local mais lindo do planeta. Uma mulher realmente apaixonada pela essa cultura, né, gente? Mas conta pra nós, professora, você sempre teve esse desejo? Sempre foi o seu sonho se tornar uma jornalista? Na verdade, eu sempre sonhei ser doutora, mas uma doutora que não era médica. Eu sabia que existia um negócio lá que era o doutorado e queria fazer doutorado, ia ser doutora, eu sempre dizia. E aí eu me apaixonei pelo jornalismo, depois me apaixonei por letras, depois me reapaixonei por jornalismo. Uma constante criação, gente. Professora, você lançou um livro recentemente que eu particularmente estou amando ler e acompanhar, descobrir um pouco mais sobre a cultura parintinense, a cultura das toadas. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi justamente essa preocupação que você e toda a sua equipe por trás dessa obra maravilhosa tiveram de conectar, de mostrar para a geração Z, para essa geração mais jovem, essa cultura das toadas. Mas eu gostaria de saber, por que toadas? A primeira toada que eu lembro de ouvir, e até eu falo isso no livro, foi Bailarina, né? Bailarina, meu amor, tu me ensinas a bailar. Eu achava muito lindo, eu ficava imaginando essa menina bailando, né? E o Chico da Silva, que é o compositor, ele me contou essa história. A toada, além dela ser o som da minha vida, digamos assim, né? É muito interessante que sem ela não existe festival. Nós passamos pela pandemia e verificamos que não é possível existir as lives, né? As lives que manteve a sementinha do festival folclórico no mundo digital. Sem a toada, ela não existiria, porque a gente não teria o que ligaria, o que contaria as histórias dos bois, o que ligaria o torcedor apaixonado ao seu boi de pano. A toada é um enredo, né, professora? Na verdade, ela é que conta a história, ela é fundamental como música, como ritmo ao amazônico. Virou o nosso canto, né? Exatamente, professor. Lembrando que, segundo Cascudo, né, a toada ela é uma cantiga, uma canção, uma cantinela, a melodia nos versos para cantar-se. Então ela é o folclore, ela é a música do boi.
Então, professora, existe também algo muito interessante dentro dessa obra, que é justamente a questão do e-book, que você também fez um livro em versão digital, né, em versão online, para as pessoas acompanharem. Me conta de onde surgiu essa ideia brilhante, que para mim é uma ideia sensacional, de fazer o hiperlink direto do próprio livro. Então, de onde que surgiu isso tudo? O e-book ele foi o meu TCC de jornalismo. Meu querido professor orientador foi o professor Catalão, que fazia pesquisa. A pesquisa de doutorado dele era em livro-reportagem. E ele disse assim, Carliane, faz uma versão e-book. Aí eu falei, isso em Eu imagino. 2012, 2011, gente, era um absurdo Sim. pensar como seria esse livro digital. Mas aí ele foi me instigando, olha, no e-book você consegue colocar música, não sei o que e tal. E a primeira versão não saiu bem assim. Ela saiu, tinha toda a história da toada e tudo mais. E no período da pandemia, eu peguei o Covid, né? E terminei de formatar o livro da maneira como está, nesse período do Covid. E foi um período assim que eu pensei, nossa, se eu morrer hoje, eu morro com o arrependimento de não ter entregado essas obras, porque foi a Toada e também Barreirinha Conta Sua História, que conta, né, a história do município de Barreirinha. Eu fiquei pensando, eu digo, cara, eu vou começar a trabalhar enquanto eu não estiver passando mal, vou começar a trabalhar e vai dar tudo certo. E aí eu trabalhei os links do jeitinho que ele tinha falado, os links que pudessem abrir para tocar a toada, e eu dizer assim, cara, um livro que fala de toada, que não toca toada, não é um livro completo. E aí eu fui procurando ler sobre o assunto, não conhecia muita coisa, muito mais na prática, na teoria. De modo de pesquisa, né, mas não sabia na prática, era muito teórica. E aí, nesse período, eu fui para a prática. Então, o e-book, além dele ser mais barato, ele tem a vantagem de você ler e poder ouvir a toada que está contando a história. Teve seus contratempos, suas adversidades. Mas a gente conseguiu realizar um sonho que a gente sonhou junto. Ele teve a ideia e eu procurei colocar em prática. Muito bom, professora. E antes de nós encerrarmos o primeiro episódio do Sapcast, sim, gente, tá chegando ao fim, mas calma. Eu ainda gostaria de fazer uma última pergunta. Qual o seu conselho, professora, para os futuros jornalistas ou antropólogos que buscam falar sobre essas questões da Amazônia, sobre o olhar de quem vive aqui? Eu sempre digo que nós da Amazônia, nós é que precisamos contar como é aqui. Não é o colonizador, não é aquele olhar de fora que vai achar tudo estranho. Porque nós é que conhecemos o nosso torrão, nós conhecemos os nossos rios, as nossas matas. E se a gente quer daqui não defender a nossa cultura, se não mostrar, né, olha, nós somos desse jeito, nós falamos com características próprias, nós somos a floresta, nós somos o povo que habitamos na floresta. Então, a gente precisa defender, precisa mostrar, precisa ter orgulho, né? Como diriam uns e outros, de ser amazonense. E a gente precisa fazer isso no nosso trabalho, né? Então, do ponto de vista jornalístico, nós entregamos uma obra com toda essa possibilidade de contar uma boa história e fazer com que as pessoas olhem a Amazônia por esse viés, né? O Boi-Bumbá, ele não é só uma festa em Parintins, no Baixo Amazonas, ele é um estilo de vida, né? Eu conheço gente que não tem a cor do contrário no seu guarda-roupa. E, ao mesmo tempo, grita para defender os indígenas, os quilombolas, o caboclo, a mata, o rio, a nossa vida
que tanto está ligada com a floresta. Então, isso é a cultura amazonense, isso é a cultura amazônica. E nós precisamos levantar essa voz e dizer que nós moramos no melhor lugar, nós somos o melhor povo e nós somos aqueles que vão defender a Amazônia para sempre, porque nós somos a Amazônia. Muito obrigada, professora Carly, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pela sua presença aqui no Sapcast. Foi uma honra e acredito que extremamente enriquecedor, não só para os nossos ouvintes, não só para as pessoas que acompanham o nosso podcast, mas também para mim aprender um pouco mais com a sua história, ouvir também um pouco mais sobre a sua história e sobre esse lançamento maravilhoso que é o livro Toadas. Bom, eu agradeço a oportunidade, adorei esse papo cabeça jovem com a geração Z, né? E eu desejo que vocês conheçam a Toada, conheçam o Amazonas, que vocês se apaixonem mais pela nossa terra. E desejo também a todos boas histórias, porque eu acho que o jornalismo ele se concretiza quando a gente consegue contar boas histórias. E a gente fecha o primeiro episódio do Sapcast ao som dele, do maravilhoso, o saudoso Zezinho Correia. Bate forte o tambor, galera! Eu sou a Aline Oliveira e te espero na próxima semana. Tchau, tchau!